Eu me chamo Marcos. Eu servi como soldado romano durante as campanhas de Júlio César. E se você espera uma história de glória, eu já aviso. O que eu vou contar não é sobre vitória. Um medo tão antigo e tão profundo que até hoje eu sinto quando a noite fica silenciosa demais. A vida de um soldado romano era simples: marchar, obedecer, construir acampamento, dormir pouco, comer quando dava, apanhar seirés, a disciplina mantinha a gente vivo. E César era o tipo de comandante que fazia você acreditar que o destino estava do lado de Roma. Ele passava pela tropa e parecia que a guerra obedecia a ele. Nós montávamos acampamento toda noite, sempre do mesmo jeito. Valas, paliçadas, torres improvisadas. Era como construir uma pequena fortaleza, uma cidade de guerra. A rotina era tão rígida que dava uma sensação de segurança, como se nada pudesse atravessar aquelas estacas. Até que numa campanha numa região de floresta úmida, com neblina baixa e silêncio pesado, alguma coisa atravessou. Eu estava de vigia na borda do acampamento quando ouvi um sussurro vindo da mata. Não era grito de inimigo, não era animal. Era um som baixo, perto demais, como se alguém falasse do meu lado. Só que não tinha ninguém. Chamei meu companheiro de vigia, Publius. Ele veio rindo, achando que era paranoia, até ele ouvir também. E o riso dele morreu na hora. A neblina se mexia entre as árvores como se algo caminhasse por dentro dela. Não rápido, não escondido, devagar, como se não tivesse medo de ser visto. A gente devia ter avisado o centurião, acordado os homens. Mas na guerra você aprende a economizar pânico. Você tenta se convencer de que é vento, cansaço, porque se você aceitar o medo toda noite, você enlouquece. Na manhã seguinte encontraram um cavalo morto do lado de fora da paliçada. Não era romano. Não era nosso. E ele não estava só morto, estava aberto. Como se alguém tivesse feito aquilo com calma. Como se fosse um ritual. Perto do corpo, pequenas pedras formavam um círculo no chão. Os veteranos cuspiram e disseram que era sinal. Que aquelas tribos faziam oferendas a deuses que Roma não devia nem olhar. César mandou queimar o cavalo e seguir marcha. Como se fosse irrelevante. Só que o acampamento nunca mais foi o mesmo. Na noite seguinte, sumiu um soldado. Ele estava no jantar. Depois não estava mais. Não houve grito. Não houve luta. Era como se a terra tivesse engolido ele. O centurião puniu o grupo inteiro por negligência. 10 homens apanhando por um desaparecido. Isso era Roma, disciplina acima da explicação. Na terceira noite ouvimos passos do lado de fora. Passos andando em volta da paliçada. Sem ataque. Só passos, contornando como se alguém estivesse nos medindo. Um soldado gritou para fora, provocando o inimigo. E alguém respondeu na mesma voz dele, repetindo as palavras com uma perfeição que fez o sangue gelar. Não era alguém falando, era alguém imitando a alma. Na quarta noite, aconteceu comigo. Eu estava de vigia de novo. A neblina estava mais grossa, e eu vi algo do lado de fora, uma sombra que não tinha forma certa. Eu piscava e ela parecia mudar de lugar. Como se só se mexesse quando eu não olhava. Eu apertei meu gládio, tentando me convencer de que ferro resolve tudo. Foi aí que eu ouvi meu nome. Marcos, baixinho, e a voz parecia da minha mãe. Minha mãe estava morta fazia anos. Senti vontade de chorar sem entender. Como se aquela voz puxasse algo de dentro de mim. Algo que a guerra ainda não tinha esmagado. Eu tentei não reagir. Mas então, entre as estacas, eu vi um olho grande demais, brilhando sem luz, porado me observando. Nesse momento, dentro do acampamento, uma mão tocou meu ombro. Eu quase ataquei por reflexo. Era Publius, branco como cal. Ele não falou nada. Só apontou para o chão. Perto da minha bota, do lado de dentro da paliçada, pequenas pedras formavam um círculo. Impossível. Ninguém tinha entrado, mas algo tinha passado. Logo depois, um grito estourou no fundo do acampamento. Um grito de dor que virou pânico e depois virou silêncio. Quando chegamos, havia sangue no chão. E na parede de couro da barraca, alguém tinha escrito com sangue, com letras tortas: Roma não volta. Chamaram César. Ele olhou a frase sem expressão. Disse que era superstição. Um truque para quebrar a moral. Mandou executar 2 homens por espalhar pânico. A legião obedeceu, mas ninguém dormiu. Homens que não acreditavam em nada começaram a rezar, escondido, baixo, como crianças com medo do escuro. E então veio a batalha. De dia, sob céu cinza, o inimigo apareceu em massa. Foi sangue, lama, choque de escudos, gritos e ferro. E nós vencemos. Por algumas horas eu acreditei que era só guerra, só truque. Até a noite caí de novo. Quando voltamos ao acampamento, encontraram outra frase, dessa vez perto do estandarte, dentro da área mais protegida, escrita na terra com carvão e sangue misturado.
César já foi marcado. Naquela noite, César não falou com a tropa. E isso foi o que mais assustou, porque quando César se calava, era como se a guerra tivesse virado algo maior do que Roma. Na madrugada, acordei com a sensação de que alguém respirava dentro da minha barraca. Abri os olhos devagar. Na entrada, uma figura parada. Pensei que fosse Públio. Sussurrei o nome dele. A figura deu um passo, e eu vi que não era Públio. Era o soldado que tinha sumido, ou algo usando ele. A pele parecia errada, esticada demais. A boca meio aberta como se não lembrasse como fechar, e os olhos vazios. Ele levantou a mão e apontou para mim, como se estivesse escolhendo o próximo. Eu gritei. O acampamento acordou. Corremos com tochas e armas. Quando a luz chegou, não tinha nada, só marcas no chão. Pegadas descalças indo em direção à floresta. Na manhã seguinte, Públio sumiu. E eu não procurei. Essa é a parte que me envergonha. Mas eu sabia. Eu sabia que se eu entrasse naquela mata eu não voltaria. Eu inventei febre, inventei ferida. Implorei.